conseguiu detectar cedo. E a genética mostra muito isso, tá? Os transtornos de neurodesenvolvimento, eles aparecem mais frequentemente em gêmeos. Ontem mesmo eu atendi aqui, tem gêmeos aí, um deles tem problema e o outro não tem. Ou os dois nascem com o mesmo problema, né? A associação em parentes ou irmãos, o irmão tem, nasce o outro com o mesmo transtorno. Então, a genética é, sem dúvida alguma, um dos fatores mais importantes para o aparecimento dos transtornos de neurodesenvolvimento. E as intercorrências perinatais, gestações irregulares, gestações onde teve histórico de ameaça de aborto, criança que nasce prematura, baixo peso ao nascer, que ficou na UTI por 10, 15 dias entubado, ou teve alguma infecção, ou teve sepse, ou teve crises epiléticas quando recém-nascido na UTI, são crianças de risco para terem transtornos de neurodesenvolvimento. Inclui-se aqui também a idade paterna e materna acima dos 35 e 40 anos. Mãe acima dos 35, que tem pai primeiro acima filho. dos 40, quando tem filho, tem mais risco de ter esses transtornos No também. primeiro, né? Depois e história familiar, tá? Para fazer um diagnóstico desses transtornos, primeiro passo é conhecer profundamente o quadro clínico e comportamental deles. O TDAH tem suas características, o TEA tem suas características, a deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem têm suas características, os transtornos do desenvolvimento da coordenação, os transtornos de comunicação. Conhecer profundamente cada um desses transtornos. Eu tenho falado para os professores quando eu dou palestra por aí, agora vocês vão ter que largar um pouquinho o Piaget, deixar o Vygotsky um pouquinho de lado, não é de lado, um pouquinho. Eles são importantes. E vocês precisam estudar um pouco mais dos transtornos de neurodesenvolvimento. Sabe por quê? Cada 20 crianças, uma tem algum transtorno de neurodesenvolvimento. Algumas estatísticas estão dizendo que 15% das crianças, em algum momento, apresentam algum problema no seu desenvolvimento. E isso, caros professores que estão aqui presentes, tem direta relação com transtornos de aprendizagem na escola e com problemas de comportamento e desenvolvimento acadêmico. Muitas crianças não aprendem na escola, não por culpa do professor, não por culpa da família, mas porque apresentam um transtorno de neurodesenvolvimento. Então a gente precisa ter também o hábito de ler obras que estão sendo escritas nos últimos 5 a 6 anos, assim, de forma exponencial, obras que estão abordando como identificar esses transtornos de neurodesenvolvimento e como conduzir essas crianças do ponto de vista clínico e pedagógico, clínico e curricular, clínico e institucional, tanto nas escolas quanto nas áreas direcionadas à área de saúde. Então, eu tenho que saber o que é o quadro clínico, eu tenho que conhecer o quadro comportamental. E vou ser mais fundo, eu tenho que saber o quadro social, eu tenho que saber o quadro cognitivo, eu tenho que saber o quadro afetivo. Como que esse indivíduo se comporta em todas essas áreas, esses eixos do desenvolvimento? Isso ajuda a gente a identificar quem tem o que tem. Ter experiência na condução dessas crianças. Então, muita gente fala assim, doutor, mas qualquer neuro acompanha? Não, não é todo neurologista que sabe acompanhar. Qualquer psicólogo? Não. Qualquer fono? Não. Mas sabe por quê? Porque esse conhecimento ainda não chegou para todo mundo. Não acho que seja incompetência de um ou de outro, não. É falta de conhecimento, falta de aprofundamento. Alguns profissionais não vão se aprofundar porque não querem. Eu conheço colegas neurologistas meus que falam assim, não quero saber de autismo, hein? Não tô afim. Então tá bom, mas então não conduz autistas. Então encaminha para quem sabe, né? A gente tem que ter essa humildade. Mas por outro lado, isso também está acontecendo porque muitos profissionais não sabem o que é autismo, não sabem o que é TDAH, não sabem o que é deficiência intelectual. São transtornos que existem há 130 anos, mas só foram melhor descritos nos últimos 20, nos últimos 30. E nós estamos vendo a importância de todos saberem o que são e como conduzir. Porque
porque não tem como mais ficar segregando esses jovens. Eles agora estão ali, ó, batendo na porta da escola, sendo matriculados em qualquer escola. E as escolas têm que estar preparadas também. A experiência ajuda a gente a entender determinadas peculiaridades dessas crianças e determinadas situações na relação dessa criança com a sua família e com a escola que ajudam no avanço adequado delas em qualquer ambiente, dentro das suas limitações também, mas buscando o seu potencial. Então a experiência é essencial para o melhor diagnóstico. Até por isso que, esses dias atrás, alguém me perguntou: doutor, quantos minutos o senhor gasta no consultório para fechar o diagnóstico de autismo? Eu falo: não tem tempo. Tem casos que são fáceis, simples de diagnosticar. Tem casos que são muito difíceis e que eu preciso de uma avaliação maior, mais ampla, multidisciplinar. Mas, no geral, não é difícil fechar o diagnóstico numa primeira consulta. O mesmo eu digo para TDAH. Depende da experiência do profissional. Tem profissionais, eu já conduzo essas crianças há mais de 20 anos. Então a gente já está, eu estou com o pé nas costas, né? Eu já vejo entrar, já falo: ixi, já está com cara de tal coisa. É verdade, de tal situação. Não vou fechar o diagnóstico assim, lógico, mas você já tem o feeling. Assim como eu tenho tido alguma certa resistência de ser convidado para aniversários de criança nos últimos tempos. Eu já chamar o doutor, falei: ele vai identificar quantos aqui que não tem algum problema, né? Não chama não, né? Estou brincando, mas eu acho que vai ficar mais difícil daqui para frente. O olho da gente fica afiado para identificar comportamentos atípicos, tá? Nessa área é essencial a atualização constante. A busca de instrumentos de avaliação que estão aparecendo no mundo inteiro. E no Brasil também. Temos muitos grupos aqui no Brasil que trabalham na criação, na validação de instrumentos de avaliação. A Federal do Rio Grande do Sul faz muito isso, a USP faz, o Mackenzie tem um grupo maravilhoso lá de instrumentos de avaliação neuropsicológica para crianças abaixo de 5 anos. Nós temos a Unicamp, nós temos várias universidades hoje que têm grupos dentro dessas universidades que fazem um trabalho primoroso no Brasil de como criar instrumentos de avaliação para você identificar precocemente. Quem tiver aqui, ó, quem for fonoaudiólogo, psicólogo, TO, sabe da importância de estudar esses instrumentos de avaliação. Vocês precisam ter no seu portfólio de avaliação, tá? Atualização constante eu falo porque hoje em dia, gente, existem 8 journals, periódicos internacionais só de autismo. Imagina, eu estou falando aqui com vocês e ao mesmo tempo está aqui, ó, tocando meu celular com 2 ou 3 artigos caindo aqui novo. Você tem que estar toda hora lendo. Meus filhos daqui a pouco vão me dar cartão vermelho. Falar: pai, vai embora, você só sabe ler. E tem que ser. E a tecnologia hoje, apesar de ser ruim para algumas coisas, do ponto de vista de atualização, todo mundo hoje tem condições de se atualizar. Então acabou a desculpa que eu vou ter que sair daqui para São Paulo para fazer tal curso. Não. Tem cursos online aí, bons, de boa qualidade, que estão disponíveis. Saber associar os dados, que vem da onde? A escola hoje faz parte do processo. Quem excluir a escola da avaliação de crianças com problemas de desenvolvimento está perdendo um enorme portfólio de informações. A escola tem sim condições de dar suporte para as informações que a equipe de saúde precisa para diagnosticar essas crianças. Os dados da família e os dados dos outros profissionais. O neurologista, o psiquiatra infantil, eles têm que trabalhar juntos com o psicólogo, com a fono, com o psicomotricista, com o TO, com o pedagogo, com o psicopedagogo. Acabou a história de trabalhar sozinho. A medicina não pode, nesse caso pelo menos, trabalhar sem o apoio das equipes de educação, as equipes de assistência social e os técnicos não médicos que trabalham direta ou indiretamente com o desenvolvimento infantil. Não tem. Esse indivíduo, se ele é um médico, ele não sabe trabalhar de forma multidisciplinar, ele tem menos condições de conduzir essas crianças, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. E olha, os exames são secundários. Não fique
esperando que tomografia vai ajudar, eletro vai ajudar, ressonância vai ajudar. Esses exames são secundários. O diagnóstico desses transtornos se fazem pela observação clínica, comportamental, escolar, familiar. 90% desses transtornos fecham o diagnóstico por meio dessas observações. Além disso, a aplicação de escalas de avaliação ou escalas de instrumentos neuropsicológicos, instrumentos fonoaudiológicos, instrumentos da TO, instrumentos do psicomotricista, instrumentos do psicopedagogo, ou seja, a avaliação sistemática do comportamento, do desenvolvimento e da capacidade de aprendizagem. Os exames aqui são secundários. E aí vem uma boa notícia para o SUS e para os convênios, que tanto reclamam de tantos exames que os médicos pedem. Esses casos aqui não precisa pedir muito exame. Então, a prefeitura, que muitas vezes está lá quebrada, não tem condição de estar buscando um exame de alta tecnologia para uma criança, fique tranquilo. Se você investir no seu RH de profissionais dentro do seu município, você já vai estar fazendo um trabalho primoroso. Não precisa ficar gastando dinheiro com exames, tá? Eles são secundários. Bom, eu vou falar do autismo, do TDAH e da deficiência intelectual, que eu acho que são os 3 transtornos mais importantes e os 3 que a gente precisa ficar atento como identificar. A identificação é mais ou menos parecida, tá? No final, eu vou fazer um fechamento para vocês verem como isso é parecido. Bom, o autismo é um transtorno caracterizado por dificuldade de interação social. Quando eu falo dificuldade, vamos abrir aí alguns sinônimos. Dificuldade, inabilidade, incapacidade ou desinteresse de interação social. Ficou mais fácil? Porque quando a gente usa uma palavra só, a gente acaba colocando alguns autistas na linha, mas outros saem fora, né? Então, usem sempre sinônimos. Desinteresse, dificuldade, inabilidade ou incapacidade de interação social. Cada autista vai ser um grau disso. Problemas de comunicação social, ou seja, o indivíduo não sabe usar palavras, nem gestos, nem interesse de comunicação adequada para o contexto social daquela situação, daquela pessoa, daquela circunstância. Ele não sabe usar termos sociais, não sabe pensar em termos culturais, não sabe dialogar, não sabe conversar, não sabe dar reciprocidade durante um processo que foi iniciado, não tem iniciativa de comunicação. Então a mãe tem que chegar e falar: dá tchau, menino. Ô menino, pega na mão, ó, vai lá e fala com o homem, né? Não chega e fala. E começa uma conversa. Ele tem que ser induzido por alguém a fazê-lo. Ou ter alguém mediando o processo para o processo acontecer. Então isso é dificuldade de comunicação social. E por último, os comportamentos excessivamente repetitivos e interesses excessivamente restritos em determinados objetos, pessoas, assuntos, contextos ou estereotipias, ou seja, manias repetitivas, motoras ou rituais, colecionismos, hiperfoco em personagens e etc. Tá? Qualquer criança que tenha esse perfil tríduo é autista. Acabou. Ponto final. Não tem que ficar viajando. Autismo. Eu vejo muitos profissionais que veem uma criança dessa e falam: vamos esperar 6 meses, vamos ver o que é. Não. Ou mata ou cai fora. Dá para outro profissional avaliar. Isso não é para ter dúvida. Uma criança que tem esse trio aqui tem que ir atrás. É ou não é autismo? Acabou, fim. Isso, inclusive, é uma recomendação da Academia Americana de Psiquiatria. Se você suspeita que uma criança tem autismo, vá até o final. 1 mês, 2 meses, resolve o assunto. Não é para ficar enrolando. Por quê?
quê? Porque não há um transtorno tão importante para o diagnóstico precoce quanto o autismo. Aqui eu não tenho que pensar em fazer diagnóstico com 4, 5 anos. Aqui eu tenho que pensar que o diagnóstico não pode passar dos 2. Com 2 anos, eu tenho que resolver. Então acabou aquela história do cada um tem seu tempo e vamos esperar para ver o que acontece. Chega. Essa questão do desenvolvimento acabou. Fim. Isto é um hábito que muitos profissionais ainda têm, que não condiz com o que nós estamos hoje defendendo do ponto de vista científico e médico. Tá? Além disso, eu sempre gosto de acoplar ao trido essas 6 características que são típicas do autismo, né? A dificuldade de atenção compartilhada, a inabilidade de reciprocidade, a pouca flexibilidade para contextos diferentes do que interessa, a preferência excessiva por objetos, deixando as pessoas em segundo plano, medos inexplicáveis de sons, de lugar com muita gente, de chegar em lugar que é muito fechado, muito aberto, e problemas de sensibilidade, as hipersensibilidades auditivas, gustativas, táteis, o não gostar do abraço, não gostar de etiqueta, roupa apertada, né? Não gosta de pôr o pé no chão, anda de ponta de dedo. Aquele conjunto de sinais, de distúrbios de problema de sensibilidade, as manias alimentares, né? A intolerância a determinados alimentos, né? A náusea quando cheira comidas em determinados lugares, e assim por diante, né? Então, isso aqui, junto com o trio que eu apresentei lá atrás, é autismo. Tá? E a gente precisa estar sempre atento a isso. Os fatores de risco para autismo, né? Prematuridade, baixo peso ao nascer, idade dos pais acima dos 40, história familiar de transtornos psiquiátricos, problemas de desenvolvimento infantil nos primeiros anos e um irmão com autismo. Tudo isso é fator de risco. Tá? Entenderam até aqui? Está difícil fechar o diagnóstico? Não! Não precisa ir para São Paulo para fechar. Fecha aqui. Né? O diagnóstico não é difícil. Com esses 5 slides, vocês matam o diagnóstico. Vamos lá para a deficiência